sejam bem-vindos ao nosso canal MedPet. Eu sou Larissa Gomes Felício, estudante da Faculdade Integra, estou no 8º período. E hoje, na disciplina de Reprodução Animal, ministrada pela professora Rafaela, vamos falar sobre a reprodução animal aplicada. Vamos lá, na reprodução animal aplicada da espermatogênese, a patologia da gestação. Na nossa aula vamos falar sobre a perspectiva clínica e fisiológica avançada, os fundamentos da medicina veterinária moderna, introdução aos distúrbios e processos reprodutivos. O nosso conteúdo, a nossa aula programática de hoje é fisiologia da espermatogênese, a qualidade e a avaliação seminal, patologia do sistema reprodutivo masculino, gestação, fisiologia e patologia, estática fetal e distorcias. Vamos começar nossa aula hoje falando sobre a espermatogênese e a maturação. A fase de espermatogênese. Espermatocitogênese é a mitose sucessiva das espermatogônias. Então, antes da espermatogônia virar espermatozoide, ela tem uma fase seguida antes dessa mutação acontecer. Espermiogênese é diferenciação morfológica, formação de acrossomos e cauda. Espermiocitação é a liberação dos espermatozoides no lúmen tubular. No controle hormonal, o eixo HHG, que é formado por hipotálamo, hipófise e gônadas. O LH estimula a produção da testosterona, enquanto o FSH atua na maturação das células germinativas vivas, células de suporte. Já os papéis celulares extintos, células de Sertoli, sustentação, barreira hematotesticular e nutrição dos gametas. As células de Leydig, localizadas no intestino, síntese de esteroide, testosterona. A maturação e o armazenamento. O processo final ocorre no epidídimo, onde os espermatozoides adquirem mobilidade progressiva e capacidade de fertilização. Capacitação inicial. Agora, já nesse slide, vamos falar sobre a avaliação da qualidade do sêmen. A avaliação macroscópica. O volume visível por espécie e método de coleta. Aspecto de cor. De aquoso translúcido a leitoso cremoso. Odor característico de cada espécie. Sui generis. Avaliação microscópica. Modalidade progressiva e vigor. Escala de 0,05. Concentração. Espermatozoides por ml. Câmara de Newborn. Brilhantamento. Movimento de massa em gota espessa. Agora eu vou falar um pouco, na verdade eu vou tentar explicar um pouco de como é feita a microscopia, do sêmen. Primeiramente, a gente vai fazer um procedimento para descongelar. Como a minha professora falou, não é o certo. O certo, na verdade, é pegar lá da vaca na hora e utilizar. Mas,
como não tínhamos isso no momento, ela ensinou a gente a fazer. Pegar a câmera de descongelamento do sêmen, ela tem que chegar a 36 graus. Quando chegar a 36 graus, você vai colocar lá e contar 30 segundos. E aí você retira. Em cima vai ter uma pipetinha de vidro. Aí em cima vai ter uma parte com um plástico e embaixo não vai ter. Você vai cortar primeiro o lado que não tem o plásticozinho branco e depois o outro lado. Pra quê? Porque se você cortar em cima, ele vai espirrar. Você fazendo isso, você vai conseguir utilizar o produto total, né, da pepeta, porque ela é bem pequenininha, ela é muito fina. Aí você põe ela como é que é o nome do tubo? Um tubozinho que a gente utiliza, não lembro o nome certo agora, mas você coloca ele lá. E aí vamos fazer a solução para fazer, né, o processo, né, para a câmara de Neubauer. A câmara de Neubauer é como se fosse um pedaço de vidro. Não consigo explicar totalmente, mas ele é uma caixinha, tem um vidro embaixo. O vidro embaixo, ele é meio quadriculado, é um quadriculado. E aí você vai deixar ela, vai fazer a solução. A solução é 95 mililitros de água e 5 mililitros de esperma. Você fez isso, você vai pegar a câmera, vai pegar 10 mililitros e vai colocar ela tem dois lados. Vai colocar dos dois lados e depois colocar água nas laterais para colocar um vidrozinho que ele é bem fininho, que é para eu colocar no microscópio. No microscópio, você vai ver mais ou menos aquela imagem de lá. Essa aqui, mais ou menos. Só que não vai ser desse jeito. Na verdade, basicamente, você vai ver a cabeça, né, do espermatozoide. Ela vai estar de um amarelo bem clarinho. E a intenção, né, de fazer, para você fazer essa microscopia na câmara de Neubauer, é para saber se esse touro ele tá apto para fazer gerar, né, para fazer, né, pra fazer a inseminação na vaca. E o que a gente procura nisso é ver quantos espermatozoides são bons e quantos têm imperfeições. Igual, o espermatozoide, ele tem que ser assim, ó. Cabecinha redonda, esse negócio, e a caudinha. Quando ele é imperfeito, ele tem assim, ó. Ele tem, né, a parte onde seria a cabeça para entrar, para fazer a inseminação, né? Ela não é assim, ela é embaixo. E igual, tem essas imperfeições que são a cabeça mais oval do que redonda. Tem isso aqui que a gente chama de gota proximal. E tem outros vários jeitos. Tem esse aqui que é a cauda mais grossa, que também não é uma coisa boa. E a gente chama isso de imperfeições. E isso pode prejudicar na hora da inseminação. Espero que vocês tenham entendido um pouco. Agora eu vou falar sobre a morfologia espermática. Defeitos maiores: origem testicular, cabeça, peça intermediária. Como eu disse, e tem os defeitos, as imperfeições, mas tem uns que são os menores e tem os maiores. Porque nem sempre você vai pegar um touro que ele vai dar 100%, 99,90% de sêmenes bons. Até porque
Nem tudo na vida, não existe nada na vida perfeito. E aí, igual aqui tô falando, tem os defeitos maiores, e agora eu vou passar para os defeitos menores. Que aqui é a origem epididimária ou pós-coleta. Agora vamos falar sobre os parâmetros de normalidade. Vamos falar de espécie, volume, concentração e motilidade. Bovino, de 5/10 no volume, na concentração é 800/1200 e a motilidade é maior de 70%. Equino, volume 60%, a concentração 150/300 e a motilidade é maior de 60%. Suíno, volume 150/250, concentração 200/300 e a motilidade é maior de 70%. O ovino, o volume do ovino é um pouco menor, que é de 0,8/1,2. A concentração de 2.000 a 3.000. A motilidade é maior de 35%. Agora vamos falar sobre os distúrbios reprodutivos em machos. Criptorquidismo é a falha na descida testicular para o escroto. Origem genética e hereditária. Unilateral ou bilateral. Risco de neoplasia e torção. Uma coisa que na veterinária nós falamos, que é essa do criptorquidismo, o animal, ele é genético e hereditário, né? Se o seu animal já sabe que ele tem, né, os antepassados com isso, muitos dos criadores não procriam esse animal e até eles são descartados, porque isso dá uma falha na reprodução, né? E aí para que eles vão querer um animal que vai ter uma falha? Processos inflamatórios, reação tecidual a agente infeccioso ou trauma, orquite testicular, epididimo, funiculite, cordão espermático, distúrbios funcionais, falha na espermatogênese e degeneração testicular, atrofia por senilidade, hipoplasia testicular, pênis e prepúcio, patologia externa e mecânica, fimose e parafimose, postite e balanopostite, papilomatose e fibropapiloma. Fisiologia da gestação e placentação. Tipo de placenta. A cotiledonária. Essa placenta, as três espécies que tem uma placenta igual é ovelha, a placenta do bode e a das vacas. Agora, os animais que têm a placenta, né, discoidal, que é a mesma do humano, o coelho e os ratos. É por isso que em muitos estudos eles usam, né, os ratos e os coelhos. Hoje em dia os coelhos não podem mais ser feitos, né, estudos por conta, né, que tem uma lei que não pode mais. Zonal essa é a mesma de gato e cachorro.
mesma placenta. Agora, a difusa as duas espécies que têm, né, a mesma placenta parecida é o porco e égua. Reconhecimento materno, processo bioquímico que bloqueia a luteólise, garantindo a manutenção do corpo lúteo. É essencial para impedir o retorno ao estro. Dominante interferontal, a sigla IFNT, suínos, estrógenos redirecionado da PGF2-alfa, equinos, mobilidade embrionária, dinâmica hormonal, progesterona, fundamental para a manutenção do quiescência uterina e secreção de leite uterino. Estrógeno, aumento gradual para preparação do parto e desenvolvimento da glândula mamária. Classificação histológica, camada, espécie. Epitelio-corial, são 6 camadas. As espécies égua, porca, ruminantes. Classificação histológica. Endotelio-corial, são 4 camadas. As espécies cadela e gata. Classificação hemocorial. Camadas, são 3 camadas. As espécies primatas e roedores. Patologia da gestação. Causas de aborto. Infecciosas. Vírus. Herpes vírus. Bactéria. A brucela, que é causada pela brucelose. Leptospira, que é causada pela leptospirose. Fungos e protozoários. Resultam em inflamação placentária ou fetal direta. Não infecciosas. Fatores genéticos, deficiências nutricionais, estresse térmico, toxinas e desequilíbrio hormonal. Exemplo, falha do corpo lúteo. Mumificação fetal ocorre na ausência de contaminação bacteriana, a reabsorção de líquidos fetais e placentários, resultando em um feto seco, marrom escuro e de consistência firme. O corpo lúteo permanece persistente. Maceração fetal envolve a presença de bactérias piogênicas e a regressão do corpo lúteo. O feto sofre autólise e liquefação dos tecidos moles, restando apenas os ossos mergulhados em exudato fétido. Edema e hidropsia. O hidroalantoide é o acúmulo rápido associado a doenças placentárias. E o hidroâmnio é o acúmulo lento associado a anomalias fetais. Representam um desequilíbrio crítico na regulação de fluidos que comprometem a viabilidade gestacional. Estatística fetal. Atitude refere-se à relação das extremidades, cabeça e membros, com o próprio corpo fetal. Pode ser flexionada, estendida ou retida. Posição. Relação do dorso do feto com os quadrantes da pelve materna. Sacro, pubis ao ilho. Direito para o esquerdo. Determina a orientação rotacional. Apresentação. Região anatômica fetal, que se confronta com a entrada do canal de parto. As principais são anterior,
cefálica ou posterior. Distocia de feto anômalo. Origem materna. Inércia uterina, primária ou secundária. Torção uterina e estermose cervical. Anormalidade pélvica. Fraturas pelve estreita, hérnias e rupturas de tendão pré-púbico e tais anomalias. Xistossomos reflexos, evisceração e inversão da coluna. Heterossomos elubis, a agenesia lombosacral. Hidropecia, hidrocefalia, hidropsias das membranas, monstruosidade, duplas e polimelia. Origem fetal. Desproporção feto-pélvica. Estática fetal anormal. Apresentação, posição. Gestação múltipla, especialmente em grandes animais. Morte fetal e enfisema. Agora vamos falar sobre a integração clínica e produtiva. Impacto da saúde do macho. A correção direta entre a qualidade seminal e o líquido e taxas de concepção do rebanho. O monitoramento do score corporal e sanidade do reprodutor é o pilar inicial do ciclo. Monitoramento da gestação. Prevenção de perdas gestacionais através de protocolos clínicos rigorosos, identificação precoce de reabsorção e acompanhamento do desenvolvimento fetal. Manejo reprodutivo estratégico. A reprodução deve ser encarada como uma ferramenta de produtividade. O controle de dados é a interação térmica, transforma o processo biológico em resultados econômicos mensuráveis para a propriedade. Impacto econômico de perdas gestacionais. No início, R$ 250, no meio, R$ 800 e no final, R$ 1.600. Pessoal, agora já finalizando nossa videoaula, vou falar sobre o meu resumo e os pontos-chave. Primeiro ponto, a sensibilidade da espermatogênese exige controle rigoroso de fatores externos e metabólicos para garantir a viabilidade gamética. O segundo ponto-chave, a avaliação seminal padronizada, é o pilar fundamental para a predição da fertilidade e detecção precoce de subfertilidade no macho. Terceiro ponto-chave, o diagnóstico de patologias gestacionais requer monitoramento clínico constante para evitar perdas embrionárias e garantir a saúde da fêmea. O quarto ponto-chave é o domínio técnico da estatística fetal e dos mecanismos do parto. É essencial para a prevenção de distocia e sucesso na medicina perinatal. Agora vamos finalizar nossa aula. Então, pessoal, obrigada pela atenção.
Essas sugestões de leitura são os referenciais para vocês lerem, né? São livros, né, da veterinária mesmo. Eu tenho até um deles, que é esse primeiro aqui. Então, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, entendido um pouco, né, sobre a reprodução dos animais. Espero que vocês também tenham entendido daquela parte lá, da parte dos espermatozoides, que eu tentei explicar. Então, tchau!